Deus para o seu coração. A palavra desta noite é uma palavra que o Espírito Santo plantou no meu coração na noite de ontem. Eu estava viajando ao trabalho e eu cheguei ontem e confesso aos irmãos que eu vim orando, pedindo ao Senhor alguma coisa, um alimento para trazer para a igreja na noite de hoje. E o Espírito Santo plantou essa palavra no meu coração, um texto assim muito conhecido, porém de uma profundidade e de alguns ensinamentos fantásticos para nós. É uma palavra forte, é uma palavra de direcionamento, é uma palavra de correção, porém eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós só conseguimos crescer quando Deus, Ele nos corrige, porque segundo a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele, não é verdade? Então, quando alguém deixa de falar com a gente, quando o pai ele deixa o filho de lado, é porque ele está deixando que a vida o corrija, ele está deixando que as lutas, as dores possam ensiná-lo, possa corrigi-lo. Então, eu fico muito feliz quando Deus fala comigo, quando Deus me corrige, quando Deus Ele me exorta, me disciplina, porque eu entendo que ainda desfruto da atenção e do amor de Deus. Mas é muito difícil quando Deus Ele simplesmente fica em silêncio e Ele não fala mais nada, porque aí provavelmente eu o aborreci de tal forma que Ele decidiu me entregar ao acaso da vida, e aí então a vida vai me ensinar. E quando a vida decide nos ensinar, a maneira da vida nos ensinar é muito mais difícil, muito mais dolorosa, e não há nenhum sentimento de amor, não há nenhum sentimento de correção, a não ser de punição. Então, eu recebo da parte de Deus todas as coisas que Deus Ele libera sobre a minha vida. Eu espero que você também nessa noite, porque é uma palavra que ao final dela, eu entendo que nós glorificaremos a Deus, mas a princípio ela é de correção, ela é de direcionamento, e eu entendo que nós precisamos de direcionamento. Amém ou não, gente? Quem não precisa de direcionamento aqui? Quem já sabe tudo? Glória a Deus, ainda bem que não tem ninguém, porque senão eu ia falar para você que quem já sabe tudo, quem não precisa de mais nada, Jesus ia te chamar. E imagina se você ouvir o Senhor te chamar nesse exato momento, aí você rapidinho ia dizer: não, Senhor, eu preciso, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é verdade, gente? Então, o tema da ministração dessa noite é o poder, repita comigo por favor, 1, 2, 3, do perdão. Agora vocês sozinhos, por favor, 1, 2, 3. Você acredita de fato que há poder no perdão? Amém ou não? Segundo a Bíblia Sagrada, gente, a posição da mulher, eu vou iniciar falando pela mulher. A posição da mulher no mundo judaico, no primeiro século, era uma posição muito difícil. Entendam-me, por favor. A posição da mulher no primeiro século, no mundo judaico, era uma posição... Obrigado, Felipe. Era uma posição muito difícil. E por que era muito difícil? Porque a mulher judia, mesmo que ela pertencesse a uma família rica, a uma família bem estabilizada, bem estabelecida, ela ainda assim, ela estava situada num patamar de inferioridade na sociedade, segundo o entendimento judaico. As mulheres e os não circuncidados. Quem eram os não circuncidados? Os não circuncidados eram aqueles que não passavam pela circuncisão aos 8 anos, que era feito, no caso dos meninos, era cortado o prepúcio, né? E isso representava a circuncisão. Então todo menino macho, menino macho, porque tem uns meninos, né? Hoje em dia você tem que especificar, que nem diz o nosso amigo, é berina ou berina, né? Então, todo menino macho, oh meu Deus, tão séria a coisa. Olha, todo menino macho,
ele passava pela circuncisão, e aquele que não passasse pela circuncisão, ele também era colocado num patamar de inferioridade igualmente à mulher. Então, as mulheres, no contexto judaico, por exemplo, elas não podiam participar dos cultos no templo, elas estavam fora do contexto religioso. É por isso que Paulo, certa vez, ele está pregando num determinado lugar, no Areópago, e as irmãs, elas ficavam na parte de cima, porque elas não podiam fazer parte da reunião embaixo, propriamente dito. Então eles, para não fazer tamanha distinção, não execrar as mulheres do culto, eles fizeram galerias na parte superior, já para distinguir, olha, vocês vão participar, mas fica lá em cima. E aí um dia Paulo pregando, diz a história que as mulheres começaram a se meter de lá de cima, não, está errado. Aí Paulo pega o microfone e diz assim, a mulher esteja calada na igreja. E por causa desta visão, algumas pessoas religiosas ainda hoje, elas ainda têm essa visão para as suas igrejas, para a sociedade, para as suas famílias, para os seus casamentos. Nós sabemos bem que hoje em dia, graças a Deus, a mulher, ela tem o seu reconhecimento neste século, ela tem ocupado cada dia mais lugar de destaque na sociedade. Glória a Deus que as mulheres, muitas delas, têm sido um canal de sustentabilidade para as suas famílias, porque conseguiram destaque de tal forma que elas conseguiram até mesmo hoje suprir as necessidades familiares. E isso não é demérito para nenhum marido, não, mas no primeiro século, na cultura judaica, não era assim. Então, um bom judeu e cuidadoso da lei e dos profetas, era a obrigação dele, ele manter essas regras, ele tinha que manter essas normas. A mulher, ela podia fazer parte da família mais rica da cidade, da região, ela sempre estava sendo colocada num patamar de inferioridade. E vou mais longe, ainda hoje, no mundo judeu, ainda existe alguns lugares, algumas famílias, aonde, por exemplo, a mulher não senta à mesa. Ela não senta à mesa. Depois vocês façam aí as pesquisas de vocês. Essa igreja é inteligente, graças a Deus. Não vai acreditando em tudo que eu te falo, não. Pode anotar e depois tu pesquisa na sua casa, viu? Então, ainda hoje, existe algumas culturas que a mulher, por exemplo, ela não se assenta à mesa com os homens. Comem os homens e as mulheres comem num outro lugar. Por quê? Porque a cultura deles é assim. Um bom judeu, ele tinha por hábito fazer uma oração que era muito significativa. Um bom judeu, a primeira oração matinal que ele fazia, segundo a Bíblia, das 3 bênçãos diárias que o judeu ele tinha que recitar, que constam no Talmud, que foi estabelecido na Babilônia, uma delas era a seguinte oração. Ele dizia assim: bendito sejas tu, ó Deus eterno, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Vocês acreditam nisso? Tamanha a ignorância para nós, para a nossa cultura, mas tamanha responsabilidade com a cultura que eles tinham. Então o papel da mulher no primeiro século era um papel muito cruel e muito difícil. E os estudiosos do Talmud, eles, segundo a Bíblia, eles interpretavam o texto. Por exemplo, o texto do Salmo 45, versículo 14, põe aí por favor, que diz: toda a glória da filha do rei na sua casa. Esse texto, deixa eu ver como é que está aqui. Em vestidos de cores brilhantes será conduzida ao rei, as virgens suas companheiras que a seguem serão trazidas à sua presença. Na tradução dos dias de hoje, a NVI, ela diz, né? Toda a glória da filha do rei na sua casa.
ele queria dizer o que nessa parte A do versículo 14 do capítulo 45, do Salmo de número 45? Sobre a ótica deles, a mulher, ela deveria sempre estar em sua casa. Eles entendiam com esse versículo que a maior honra que a mulher tinha na sua época era cuidar bem da sua casa, do lar, dos seus filhos, do seu marido. A mulher deveria se dedicar quase que exclusivamente, primeiro, ao seu marido, segundo, aos seus filhos, e terceiro, ao seu lar. Mas não por uma questão de responsabilidade com a família, porque na cultura judaica ela era considerada incapaz de ocupar ou de fazer outras tarefas mais sérias. Vocês estão me entendendo? Diga amém. As mulheres ainda, segundo a Bíblia, elas pertenciam, elas eram propriedades dos seus maridos e dos seus filhos. Elas não eram um ser individual com um CPF. Não, elas eram propriedade dos homens. Tamanho o machismo que imperava naquela época. Assim então a mulher, ela não passava de objeto de posse do marido ou dos seus filhos. Mulher, naquela época, sempre subjugada. Por pouca coisa, uma mulher, ela poderia ser repudiada. Por pouca coisa, ela poderia ser repudiada. E alguns homens aproveitavam dessa prerrogativa. E por qualquer motivo que fosse, eles repudiavam a sua mulher. Pelo simples fato e pelo simples direito de querer uma outra. Uma mulher que não tinha direito a nada. E é nesse contexto bíblico e histórico que nós chegamos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir, narra-nos a história de uma mulher que foi levada pelos escribas e os fariseus até Jesus, nesse contexto totalmente desfavorável. Essa mulher, ela foi levada até Jesus, e quando os escribas e fariseus levaram essa mulher até Jesus, eles disseram para Jesus: esta mulher, ela foi pega no ato do adultério. Colocaram essa mulher no meio, possivelmente de uma roda, e disseram para Jesus: mestre, essa mulher, ela adulterou. E assim, nesse fato, irmãos, narrado no Evangelho de João, nós vemos que somente a mulher, ela é levada até Jesus. Somente a mulher, ela é julgada desta forma. Os fariseus, eles começam uma caminhada de hipocrisia machista, numa tentativa de levar Jesus Cristo ao erro, pegando uma mulher que havia cometido um delito, um erro, um pecado, é verdade, e agora eles colocando para Jesus a lei, porque eles chegam para Jesus e dizem: olha só, a lei de Moisés, e Moisés para eles era como um Deus. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Agora eu quero mostrar uma coisa para você. Ponha para mim o texto de Levíticos, capítulo de número 20, versículo de número 10. Vamos ver se era só a mulher que deveria ser apedrejada. Vamos ver se é só a mulher que deveria ser julgada. Vamos ver. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a... Leia isso aqui, por favor, por gentileza. Está dando para vocês enxergar, sim ou não? Então vamos fazer uma classe bem bonita nessa noite, uma palavra educativa de correção. Eu preciso que o Espírito Santo plante isso aqui no seu coração, em nome de Jesus. 1, 2, 3.
Agora pare para pensar. O homem não foi levado à presença de Jesus. Ela não foi pega, essa mulher ela não foi pega no ato de adultério, sim ou não? Mas cadê o homem? Por que não levaram o homem? A hipocrisia era tão grande dos escribas e dos fariseus que eles começaram por aí tentando induzir Jesus Cristo ao erro, sendo que na realidade a palavra de Deus, a mesma lei que eles estavam apontando para Jesus, que servia para mulher, era a mesma que servia para o homem. Porém, eles ignoram a pessoa do homem que estava no ato com aquela mulher, e eles levam somente a mulher. Mas veja uma coisa, gente, diga comigo assim: Jesus conhece todas as coisas. Gente, essa geração ela precisa aprender uma coisa. Essa geração ela precisa aprender a acreditar e crer que quando a gente fala de verdade que nós servimos a um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares, e Ele vê todas as coisas, Ele conhece a mente, o pensamento do homem. Quando nós falarmos sobre isso, essa geração, ela precisa entender e acreditar que nós estamos falando a verdade. Jesus, ele conhecia aquela geração corrupta. Jesus, ele conhecia a vida daquela mulher. Ele sabia que para aquelas pessoas, aquela mulher não tinha valor algum. Ninguém se importava com as condições que aquela mulher levava. Ninguém estava preocupado com o que o pecado daquela mulher poderia fazer com ela. Mas as pessoas estavam preocupadas sim com o seu egoísmo. Eles estavam preocupados sim em pegar Jesus numa falha. Eles estavam preocupados que Jesus, ele fosse misericordioso e ele transgredisse a lei, para que então eles pudessem também inserir Jesus naquela mesma intenção de apedrejamento cujo qual eles levaram aquela mulher. O que faria com uma mulher numa situação como essa, sabendo que a pena capital era de morte e ela deveria ser aplicada? No caso do flagrante, como aconteceu? Diante de tal ato, o que fazer? A Bíblia, ela nos mostra que essa mulher, ela possivelmente, ela deveria ter os seus traumas, ela deveria ter os seus motivos. E eu quero que você entenda bem o que eu estou falando para você nessa noite. Eu quero que você me perceba, por favor, porque eu não estou aqui fazendo de maneira nenhuma apologia ao pecado ou às adúlteras ou adúlteros. Essa mensagem, ela não vem com o intuito de respaldar ou de proteger qualquer que seja o tipo de pecado ou de delito que o ser humano venha cometer. Então preste atenção e me acompanhe até o final dela para que você tome as suas conclusões. Vamos falar um pouco sobre promessa e abandono. Essa mulher que foi pega nesse ato de adultério, possivelmente ela tinha alguns problemas com ela. Por quê? Porque eu acredito que a prostituição em si, eu já fiz trabalhos ligados a pessoas que viveram uma vida de prostituição. Eu já fiz trabalho com pessoas que cometeram o erro do adultério. Eu já tive o desprazer e ao mesmo tempo a alegria de aconselhar, ministrar e tratar pessoas que cometeram esse tipo de erro e conseguiram restaurar as suas vidas. E em aconselhamentos, a conclusão que você chega é que, na verdade, por mais que uma prostituta profissional ou não,
ou um adúltero, profissional ou não, por mais que ele ganhe muito dinheiro, não há felicidade. Você não conhece um garoto de programa ou uma garota de programa que seja verdadeiramente feliz. Na sua grande maioria, eles vivem em busca de uma nova oportunidade para as suas vidas, aonde eles possam deixar a vida da vergonha. Alguns têm tanta vergonha que saem do Brasil e vão se prostituir lá fora, aonde ninguém os conheça, aonde eles não possam ser percebidos, aonde eles não tenham o desprazer de estar se vendendo e de repente se deparar com um vizinho, com um amigo, ou com uma situação que eu tratei uma vez, aonde a filha se deparou com o próprio pai. Você acredita nisso? Diga amém. Você acredita que uma filha se deparou com o próprio pai dentro de um prostíbulo? Imagine o tamanho dessa dor, o tamanho dessa decepção. Agora, pense comigo, então, vamos voltar na mulher adúltera, que foi levada diante de Jesus, e não levaram o homem que adulterava com ela. Talvez essa mulher, como eu disse para você, ela possa ter sofrido repúdio pela cultura em que ela vivia. Quem sabe essa mulher, ela devia ter sofrido algum tipo de trauma, ela devia ter sido estigmatizada pela sua cultura, pelo seu povo. Quem sabe pela cultura do primeiro século, as pessoas já passaram a dar nomes a essa mulher. Quem é? Você está falando de quem, fulano? Da Maria. Quem é Maria? A Maria vai com todos. Você está falando de quem, fulano? Da mulher chuchu. Quem é a mulher chuchu? Aquela que sobe em todo lugar, com todo mundo, tal. Ou vocês pensam que uma pessoa, ela se envereda por esse caminho porque ela gosta, porque ela quer? Nós somos pessoas espirituais e nós precisamos lembrar e entender e pensar que a nossa luta, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades que atuam nas regiões celestiais. É Satanás que tem o maior interesse em denegrir a obra das mãos de Deus, desmerecer, acabar com a obra das mãos de Deus. E quando ele vê uma pessoa jogada às margens da vida, sem uma perspectiva de futuro, abandonado pela família, abandonado por pai, abandonado por mãe, e a pessoa só encontra saída lá no grupo de amigas. Quantas pessoas saem dos seus estados e vêm se aventurar em São Paulo em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego, em busca de uma nova realidade, e quando chegam aqui são aliciadas por homens também que não valem nada, que não prestam também, e que oferecem recurso em troca de um adultério, de uma prostituição, inserindo assim essa mulher que veio em busca de uma vida melhor, numa vida fácil. E é muito fácil quando a gente passa por uma rua, quando a gente passa numa esquina, e você aponta o dedo e diz: prostituta, prostituto, maconheiro, cheirador, vagabundo. É muito fácil. Mas como corpo de Cristo nós precisamos parar e pensar: Senhor, tenha misericórdia. O que foi que levou essa pessoa a essa crise existencial? O que foi, Senhor, que levou essa pessoa a viver essa realidade? Está cheio de gente precisando do seu socorro, do meu socorro.
Está cheio de gente precisando de uma oportunidade. Está cheio de gente precisando de ouvir de fato quem Jesus é e para que Ele se manifestou nessa terra e deixou-nos essa responsabilidade. Mas é muito fácil a gente apontar o dedo. É muito fácil a gente pegar aqueles que nós queremos e levar diante de Jesus e dizer assim: mestre, as pedras já estão nas mãos, o ato foi comprovado, estão aqui as testemunhas, a lei diz que tem que ser assim, é só o Senhor dizer já, ou senão conta até 3. Eu estava andando com uma pessoa essa semana, no horário de almoço de trabalho no centro do Rio de Janeiro, e nós estávamos indo almoçar, e essa pessoa que estava ao meu lado, nós estávamos em 3 andando, indo almoçar, ele passou por um mendigo, um camarada que estava sentado, e essa pessoa é um pastor também. Estávamos andando, ele parou e voltou. Quando ele voltou, ele falou: rapaz, o que é que tu está fazendo aí? O rapaz disse: eu vim do Paraná para cá em busca de trabalho, cheguei aqui, eu fui roubado, roubaram meus documentos, roubaram meu dinheiro, e eu vou sozinho na assistência social e eles não me atendem, eu não consigo registrar um boletim de ocorrência porque eu não tenho documentos, logo eu não consigo também uma passagem para voltar, me bateram à noite, quebraram a minha tíbia, por isso que eu estou nesse estado, eu não consegui um médico para poder operar. Mas o primeiro pensamento que vem no nosso coração, na nossa mente, quando você vê uma cena dessa é: está mentindo, é vagabundo, está querendo dinheiro para comprar a droga, está querendo beber, eu vou dar dinheiro para ele, ele vai dar as costas ali e vai usar droga, vai encher a cara. Por quê? Porque existe em nós algo muito ruim, algo maligno que nos faz julgar, algo maligno que nos faz apontar o dedo, algo maligno que nos faz sentirmos melhor do que as pessoas, que nos faz nos colocarmos em patamares de superioridade, quando na verdade nós não passamos de perdoados, quando na verdade todos nós, indistintamente, não passamos de perdoados. E aquele moço ali sentado, eu logo queria meter a mão no bolso e já dar um dinheiro para ele almoçar, alguma coisa assim. E o pastor que estava comigo falou: não, calma aí, pastor, calma aí. Aí ele falou assim: ó, eu vou ali almoçar, a hora que eu voltar eu quero conversar com você, não saia daqui não, fique aí, a hora que eu voltar eu quero conversar com você, eu vou te dar um direcionamento. E saímos, fomos, almoçamos, o almoço foi longo, porque ficamos conversando ainda. Eu confesso para os irmãos que eu já havia esquecido, e quando nós voltamos, o rapaz estava ali, no mesmo lugar. Aí então ele parou, nós tiramos cada um pouco do bolso e fomos dar a ele. O rapaz não tinha nenhum perfil, nenhum sintoma, nenhum cheiro de álcool, nada. E nós paramos e demos a ele um dinheiro, e esse pastor falou: olha, tal lugar assim, tem uma igreja nossa, quero que você vá lá, vão dar roupa para você, vão te ajudar, eu vou ligar lá agora, eles vão tirar os seus documentos, vão te acompanhar até a delegacia, nós temos esse trabalho para você, vai lá, chega lá, diga para o pastor fulano de tal, que foi o fulano que te mandou, e eu vou ligar lá, e eles vão cuidar de você, vão fazer sua barba, vão cortar o seu cabelo, e vão comprar sua passagem para você ir de volta para sua família. Aquele moço começou a chorar, ele dizia: sim senhor, muito obrigado Senhor, só Deus para poder pagar vocês. Demos as costas, saímos. Quando chegamos no gabinete desse amigo, desse pastor, ele ligou, avisou. Enfim, irmãos, nós recebemos um e-mail desse rapaz. Ele já está no seio da família, ele já está de volta lá no interior do Paraná, junto com a sua família.
agradecido, entregou a vida dele para Jesus. É claro, irmãos, que a gente não vai sair por aí dando dinheiro para todo mundo que está sentado no meio da rua. Eu não sei se vocês viram, viralizou esses dias na rede social, aquele milagre da polícia militar. O polícia desce do carro e ele chega para o aleijado. Quem viu? Quem viu? Então vou contar para quem não viu. Quem viu, fecha o ouvido. Cadê? O policial, ele desce da viatura e ele está gravando a cena. Então ele diz assim: fiquem atentos, porque vocês vão ver a polícia militar realizando um milagre. Ele desce da viatura e tem um sujeito sentado no chão, no ponto, pedindo dinheiro. E o policial chega e fala assim: em nome da polícia militar, levanta e anda. O cara, levanta e anda, em nome da polícia militar. O cara se levanta, desdobra as pernas. Aí o polícia olha para o vídeo e diz: tá vendo aí a malandragem, a safadeza? Senta lá, você vai comigo para a delegacia, está enganando os outros e tal. É claro, irmãos, nós temos muita gente mal intencionada. É claro, irmãos, que nós não podemos sair por aí dando dinheiro à torta e à direita para todo mundo, até porque muitas vezes nós não temos essa condição. Mas também não é por causa disso que nós vamos nos posicionar agora como senhores da situação e virar nossa metralhadora para o mundo, achando que nós somos melhores do que todo mundo. E muitas vezes nós nos posicionamos assim. Nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor como se nós fôssemos juízes, como se nós fôssemos melhor em tudo, como se nós não fôssemos uma pessoa também que foi perdoada, como se nunca nós não tivéssemos cometido nenhum tipo de pecado, de erro, e nunca tivéssemos precisado da graça, da misericórdia e dos milagres de Jesus na nossa vida. Eu não sei qual foi o motivo que levou essa mulher aqui de João 8 a cometer tal adultério, e eu não estou aqui como advogado dela, não, mas eu quero pensar com você que, de acordo com a cultura que essa mulher vivia, era muito fácil essa mulher estar mergulhada num mundo de repúdio, de depressão, sem esperança, e lhe restar apenas esse modelo de vida para que ela pudesse sobreviver, sem contar com os aproveitadores, que eu particularmente, eu já disse isso em algumas mensagens que preguei, eu acredito que no meio daquelas pessoas que levaram aquela mulher, provavelmente, alguns daqueles que levaram essa mulher, eles tiraram uma casquinha ali também. Mas é tão fácil, gente, a gente julgar os outros, não é verdade? É tão fácil a gente apontar o dedo, é tão fácil a gente procurar culpados, é tão fácil a gente ignorar totalmente o lado humano das pessoas e estigmatizar. Isso não presta mesmo, isso não vale nada, isso é um sem vergonha, eu não sei o que ele está fazendo aqui. Ah não, por você tinha que estar onde? Tinha que estar no mundo, no inferno? Por você tinha que estar onde? Nas drogas? Por você tinha que estar onde? Se deitando com a cidade inteira? Aí sabe o que você diria? Você seria o próximo a dizer assim, olha lá, tá vendo? Não falei que não valia nada? Tá lá na esquina em Ribeirão, ó, fazendo programa. Ué, mas aqui dentro não tá bom, tem que ir para fora. Vai para fora, vai fazer coisa errada, também não tá bom, porque tá lá fora, então mata. Esse pensamento miserável dos escribas e farisaico, ele tem que ser destruído, derrubado das nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Vocês precisam entender, por exemplo, o caso dessa mulher. Alguns homens judeus da sua época, eles usavam
consumiam a juventude das suas mulheres, e depois, simplesmente, quando eles não suportavam mais, eles a repudiavam sem nenhum motivo, simplesmente para ter a novinha. Trocava de 30 por duas de 15, a de 50 por duas de 25, por quê? Porque a cultura favorecia. É muito fácil, está cheio de gente querendo hoje em dia se esconder. Então, para se esconder, a pessoa arruma problema, arruma culpado, arruma defeito nos outros para esconder os seus próprios. Vive com o dedo em riste, apontado, e a pessoa esquece que quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho três dedos acusando-me de volta. Eu preciso entender que só há um juiz estabelecido segundo a Bíblia Sagrada, é o próprio Deus, e Jesus, Ele é o advogado, o defensor, e nós queremos passar por cima do advogado, nós queremos atropelar Jesus, e Jesus, Ele teve misericórdia de você. Seja misericordioso também. Jesus, Ele te perdoou, perdoe também. Jesus, Ele te amou, ame também. Jesus, Ele deu a vida dele por pecadores, dê a sua também, se necessário for. Mas é muito fácil nós pedirmos misericórdia quando somos nós que cometemos o erro. É muito fácil a gente pedir que Deus nos perdoe quando somos nós que cometemos o erro. Ninguém sabe quais foram as promessas que foram feitas para essa mulher de João 8. Ninguém sabe o que foi oferecido para essa mulher. Ninguém sabe quais foram as palavras doces e as palavras bonitas que foram ditas para essa mulher, até levá-la ao profissionalismo do adultério. Ninguém sabe tudo o que envolvia a vida e a casa dessa mulher. Quem sabe a ausência de atenção, a ausência de carinho. Irmãos, está cheio de gente vivendo debaixo de brutalidade. Eu vou dizer uma coisa aqui pelo poder do nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, porque eu não fui chamado para alisar ninguém. Eu fui chamado para pastorear um rebanho e levá-los e apresentá-los santos e íntegros diante do Senhor. E cabe a mim ensinar a vocês a palavra de Deus. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela é como um machado que ele bate doído no pé da raiz. Ele corta aquilo que está podre, mas com o passar dos tempos, ele vai produzir um fruto de gozo, ele vai produzir um fruto de vitória, ele vai produzir um fruto abençoador na tua casa, na tua família, na tua vida. Ninguém sabe os problemas que essa mulher de João 8 passou. Tem gente, pessoal, que muitas vezes, que Deus o livre, isso não é uma regra e não é uma acusação, é um despertamento. Percebam, não é uma regra e não é uma acusação, é um despertamento. Tem gente que vive no nosso meio, que não pode abrir a boca em casa, porque muitas vezes é casado com um bicho, com um troglodita. Está me ouvindo aí? Vai botar depois a mensagem na internet para quem quiser ouvir. Escuta aí também, meu camarada. Você que é macho pra caramba para bater numa mulher, trata ela igual bicho e depois quer ser amado. Está cheio de gente sofrendo calado. Sabe por quê? Porque tem um homem que acha que ele pode tudo. Outros, tem uma mulher que acha que é homem, que deveria ter nascido homem, porque quer mandar no cara, porque quer botar coleira nele, porque quer doutrinar tudo que ele tem que fazer. E o outro macho, que a mulher não pode abrir a boca, se falar vai tomar na boca. Me respeita que eu sou macho, eu sou cabeça, eu sou sacerdote, eu sou não sei o que. Só é sacerdote, só não é macho para obedecer a Deus, ouvir a repreensão e gemer e dizer: Deus, é verdade, eu assumo isso.
quer ser amado, quer ser honrada, quer ser honrado por Deus, quer ser honrado na igreja, quer ser respeitado, quer viver debaixo da bênção do Senhor, quer que Deus prospere, quer que Deus Ele abençoe, quer que Deus te exalte, quer que Deus faça as coisas, mas não olha para si, não olha para a sua vida, vive com a caneta na mão para fazer apontamentos dos outros, vive com o dedo, parece que está engessado, parece que colocou o dedo, que nem um carteiro novo, né? Que bota o dedo dentro da caixa do carteiro e demora muito, o cachorro morde, é o carteiro novo. Ou se não demora muito e aí sai engessado de lá, parece carteiro novo, só vive com o dedo em riste. Eu não sei o que essa mulher passava. Pastor, o senhor hoje veio para fazer apologia ao adultério. Se você quiser entender assim, porque eu não sou dono da sua mente. A mente, quando ela está apodrecida pelo pecado, ela entende o que ela quer, ela não entende o que tem que ser entendido. Tem alguém aí? Eu não sei o que essa mulher, eu não sei o que ela passava, eu não sei o que ela vivia, eu não sei que tipo de relacionamento essa mulher tinha. Eu sei que a sua vida, eu sei que as suas dores levou ela a ser pega neste ato. Eu não sei o que foi que levou essa mulher a viver dessa maneira. Mas uma coisa eu posso louvar a Deus: ela foi levada diante de Jesus, ela não foi levada diante de mim e de você. Eu vou repetir. Ela foi levada diante de Jesus, ela não foi levada diante de mim nem de você. Domingo passado nós falamos que o Pai é nosso. Vocês escutaram o pastor Fabinho repetindo aqui profeticamente em alto e bom som: o Pai é nosso, o reino é nosso. Mas a gente acha que nosso são só os louros, nosso é só o sucesso, nosso são só os acertos. Quem sabe existem algumas pessoas que estão sentadas aqui dentro deste templo nessa noite, que têm se comportado dessa maneira: quando acerta, eu acertei; quando erra, vocês erraram. Quando ganha, eu ganhei. Tu viu? Sou bom. Meus projetos dão certo. Onde eu ponho a mão, top. Deu ruim. Aonde tu vai não dá certo. É só tu ir. Quer dar ruim? Põe para você fazer. É você. Graças a Deus levaram essa mulher diante de Jesus. Graças a Deus não levaram essa mulher diante de uma sociedade em crise. E lá estava essa mulher abandonada, envergonhada, desiludida, xingada, execrada por aqueles homens insensíveis, próxima da morte, vítima da vida, das circunstâncias e da incompreensão humana. Mas graças a Deus, a Bíblia vai nos revelar o amor de Deus que perdoa. O grande mestre que tudo discernia, o grande mestre que de tudo ele sabia, que nada acontecia sem que ele soubesse, aquele que discerne o meu pensar e o seu pensar, aquele que discerne tudo antes mesmo que haja uma só palavra nos nossos lábios. Ele abaixa a sua cabeça e diz a Bíblia que ele começa a escrever no solo. Eu penso que ele estava dando tempo suficiente para que aqueles que levaram aquela mulher diante dele, com um pensamento fixo e certo de apedrejá-la, que eles pudessem pensar nas suas atitudes e refletir, porque Deus ele é assim. Ele escreveu na sua palavra e disse: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não tem bom, toma cuidado. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe das trevas, aquele que odeia a minha alma e a sua alma, ele vive ao nosso derredor procurando uma oportunidade. E a maior
oportunidade que você não pode dar para ele é achar que você é intocável, infalível ou melhor do que alguém. Porque a queda, ela principia-se na soberba. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína, mas a humilde Deus exalta, ao abatido ele levanta. Ele pega o pobre do monturo e ele o coloca para se assentar entre os príncipes dessa terra numa rocha firme, porque ele é Deus. O amor de Jesus começa a se revelar. Jesus está dando tempo agora para que aquelas pessoas examinassem as suas próprias consciências. Diz a Bíblia em João 8:6, versículo 6 do capítulo 8, que Jesus ele se inclina e começa a escrever na terra. Eu quero pensar que Jesus ele poderia estar escrevendo várias coisas, mas entre as muitas coisas que Jesus poderia estar escrevendo, ele poderia estar escrevendo, por exemplo, um cego não pode guiar outro cego. Quantas vezes aqueles homens tinham desejado a mulher dos seus próximos, quantos adúlteros estavam ali entre eles? Por favor, reflita. Naquele grupo que levou aquela mulher, eu não sei como, uma coisa eu tenho certeza, não foi num carro importado, não foi na carruagem do rei, provavelmente pelo descaso que existia no primeiro século, quem sabe arrastada pelos cabelos. Tamanha certeza que eles tinham que, na verdade, Jesus ia mandar descer o pau. Mas eles são surpreendidos. São surpreendidos porque se o Senhor fosse de fato julgá-los da mesma maneira que eles estavam julgando aquela mulher, fatalmente nenhum deles sairiam dali. Eles teriam que tacar pedra um no outro até que alguém morresse. O Senhor escreveu através de Mateus, no capítulo 5, versículo 28 de Mateus, o Senhor disse: eu vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. O Senhor disse assim: não precisa deitar não. E aqui eu quero pensar com a igreja. Quantas rodinhas você já esteve presente, onde passou uma mulher bem agraciada por Deus, fisicamente falando, e juntamente com as pessoas que estavam ao seu redor, você não fez proposta financeira, você não pegou um preservativo, não foi lá e não deitou com ela, mas na sua mente, só Jesus sabe o que aconteceu. O cara chegou em casa, pegou a irmã Maria, vem cá, deita aqui. Vai lá em casa, vou descontar toda a raiva daquela lá que passou, que não pude fazer. A mulher tadinha, uma benção. Oh meu bem, hoje você tá, hein? Tô com uma raiva de você, vai, vamos. A outro disse: ei, lá em casa. As mulheres também falam isso para os homens hoje em dia. Lá em casa, hein? Ó, o tamanho da pança. Só que a gente acha que errar, adulterar, é só o simples ato ou o ato gravíssimo de você pagar uma mulher, você sair com ela, se deitar com ela. E Jesus está dizendo assim: eu digo para vocês que qualquer que atentar ou olhar para uma mulher e a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Não tinha escape para aqueles que levaram aquela mulher. Mas eles insistiam, porque tem gente que é insistente, que acha que é mais santo do que todo mundo, que acha que é mais poderoso, que é mais íntegro. Então, por isso, acha que pode viver apontando os outros.
E eles insistindo, diz a Bíblia que eles perguntam no versículo 7. Jesus, né? E como se eles insistissem perguntando-lhes, Jesus endireitou-se e disse-lhes: aquele que não tiver pecados entre vós, seja o primeiro a atirar a pedra. Que ensinamento, que lição, que grande doutrina de Jesus. Nesse momento aquela mulher, ela pôde experimentar um amor de verdade, ela pôde experimentar aquilo que ela nunca havia experimentado na sua vida, nem dentro do seu matrimônio, eu não sei se ela era casada, e nem nas aventuras que ela vivia. Ela pôde experimentar um amor de verdade, um amor real, o mesmo amor que um dia você experimentou, que te alcançou, não porque você merece, mas porque a graça dele está derramada sobre nós, porque a misericórdia dele está sobre nós. E esse grande amor move o coração de Jesus, uma íntima compaixão. E Deus, então, que sabe de todas as dificuldades de cada um, inclusive na área sentimental, no versículo 10 de João 8, ele vai se endireitar, se posicionar, e o versículo diz que ele não vê mais ninguém além da mulher. E aí então ele faz uma pergunta para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Parece que a mulher, ela fica muda porque ela não entende o que está acontecendo. Aí Jesus, ele emenda uma segunda pergunta: ninguém te condenou? Versículo 11, ela responde, ela diz: ninguém, Senhor. Jesus então diz: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa resposta de Jesus, ela é muito gratificante. Porque se não fosse essa resposta de Jesus, fatalmente você estaria pensando de Jesus a mesma coisa que você pode estar pensando de mim, que Jesus, ele é condescendente com o adultério e com o pecado. Acho legal quando vocês riem, porque vocês estão entendendo. É verdade, minha gente, porque existem pessoas que vivem tanto de apontar o dedo, de acusar os outros, que quando encontra graça e misericórdia, as pessoas dizem assim: é igual, está protegendo porque é igual. Mas Jesus, ele não está ignorando. Vocês percebem que Jesus, ele não está ignorando o pecado. E da mesma forma nós também não ignoramos o pecado. Só que nós não estamos aqui para nos parecermos com o diabo. Deus não nos levantou para destruir. Deus não nos levantou para execrar. Deus não nos levantou para jogar ninguém na lata do lixo. Deus não nos levantou para jogar ninguém para fora. Pelo contrário, Deus nos levantou para, com graça, com misericórdia e com amor, nós praticarmos o perdão, o amor, a graça, a misericórdia. Até porque a Bíblia diz, ela ensina: quem não perdoa não pode ser perdoado. Aleluia. Erabalaba. É preciso entendermos nesse século que o diabo, ele não precisa que você e eu aumentemos o seu exército. Ele não precisa que você e eu aumentemos o contingente daqueles que se levantam contra os escolhidos do Senhor, pois Deus os escolheu. Não importa se ele está sentado ao seu lado e se ele está ferido, ele está precisando de alguém como você. Se você acha que você está jorrando santidade, santifique aqueles que estão ao seu redor.
Você está me entendendo? Diga amém. Essa era a graça de Deus derramado para a vida daquela mulher. O perdão sem cobrar nada. O perdão sem pedir que ela também se deitasse com ele. O perdão sem dizer para aquela mulher: olha, agora que já foi todo mundo, você não acha que o livramento que eu dei para você foi significativo? Você não acha que você tem que me dar alguma coisa em troca por causa... Quanto é que vale sua vida? O amor de Deus. O amor de Deus. A Bíblia é muito clara, gente. E Paulo fala aos romanos: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos precisam e necessitam da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Jesus nos ensina a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O segundo maior ensinamento da Bíblia Sagrada é exatamente esse: é o amor. E é impossível amar e não perdoar. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti. Mas pastor, não tem mais nem menos. Se você é melhor do que Jesus nessa noite, pode levantar e procurar uma outra igreja para você congregar, porque nenhum de nós estamos aqui ao nível de Jesus, e Ele perdoou aquela mulher, e você precisa perdoar também as pessoas e as circunstâncias que te cercam, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no meio dos seus amigos, seja onde for. Aprenda a olhar as pessoas com os olhos de Cristo, aprenda a olhar o mundo com um olhar de misericórdia. O mundo já tem juízo demais, o mundo já tem malandro demais, o mundo já tem muita corrupção, o mundo já tem muita gente que não sei de nada, não vi nada, eu não estou vendo nada, eu não peguei nada, eu não sei de nada. Já tem muito malandro por aí, para nós como igreja entrarmos no mesmo caminho. Ei, Deus não precisa de juízes. Deus, Ele precisa de pessoas cheias de graça, de misericórdia, de pessoas que amem com extremidade o pecador, que o pecador se sinta constrangido pelo amor que você tem. Nós ministramos uma menina lá no encontro chamada Samara. Todos que foram já sabem desse testemunho aqui. Eu já contei esse testemunho em cima do altar? Já ou não? Ou só para algumas pessoas individualmente? Uma menina chamada Samara. Essa menina chamada Samara, ela foi para o encontro com Deus, o último que nós realizamos lá no Rio de Janeiro. Ela chegou totalmente transformada, um aspecto masculino, totalmente masculinizada. Sentou na terceira cadeira, da frente para trás no encontro, e ali ela ficou. Existiam momentos no encontro em que ela me chamou e disse: pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, eu não aguento mais. Devolve as minhas coisas, me libera, deixa eu ir embora. Eu a abracei, coloquei a cabeça dela no meu peito e disse para ela, falei: filha, suporta mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, já está acabando. Deus tem algo muito lindo para a sua vida, fica aqui. Outras pessoas fizeram a mesma coisa. Outros encontreiros fizeram a mesma coisa. Foram, conversaram com ela, falaram com ela. Todo mundo com muito amor. Eu vou encurtar a história. Sabe o que aconteceu com aquela moça?
ela simplesmente, ela decidiu voltar para Jesus. Na oração por batismo no Espírito Santo, ela foi renovada no Espírito Santo de Deus. Começou a marchar no lugar dela sozinha, cheia do poder de Deus. Quer saber mais? Sabe quem era essa menina que havia se transformado em gay? Ela era filha de um pastor. Sabe o que aconteceu com essa menina? Ela foi jogada para fora de casa pelo próprio pai e pela própria mãe. Sabe quem abraçou essa menina? O mundo homossexual. Ela tinha uma namorado, não sei muito bem quem era quem ali, mas enfim, tinha. Ela adicionou a gente no Facebook. O Facebook dela era inteiro, de capa a capa, de pessoas iguais a ela. Pois ela passou por um processo de amor. Ali naquele encontro ela não foi julgada, ela não foi recriminada, ela não foi olhada com diferença. Todo mundo a abraçou, todos os encontreiros, todos, do correio, a intercessão, todos. E sabe o que aconteceu com essa menina? Ela voltou para casa, ela voltou para Jesus, e hoje ela se relaciona com algumas pessoas diariamente, conversa no WhatsApp, no Facebook. Você entra no Facebook dela hoje, é o tempo inteiro ela dizendo: eu voltei a amar Jesus como eu amava antigamente. Eu voltei a amar a Deus. Eu voltei a ser uma pessoa normal. Sabe o que a namorada dela disse para ela? Quando ela voltou, que ela foi procurar namorado e disse: olha, nós precisamos acabar com isso. Eu tive um encontro com Deus, Deus mudou a minha vida, a minha história, eu não posso continuar desse jeito. Sabe o que a namorada dela disse para ela? A namorada dela olhou nos olhos dela e disse assim: eu vou aceitar, sabe por quê? Porque eu sei que eu não estou perdendo você para uma pessoa, eu estou perdendo você para alguém que é mais poderoso. Chega de juízes, chega de julgamentos. Tem gente morrendo ao nosso lado, tem gente precisando de uma palavra de amor, uma palavra de Deus, mas muitas vezes as nossas mãos, elas estão cheias de pedras. Muitas vezes as nossas mãos, elas estão cheias de facas, elas estão cheias de flechas. E Deus nessa noite, Ele quer corrigir a nossa rota. Ele quer ministrar os nossos corações, não para que nós venhamos passar a mão na cabeça dos adúlteros e dos pecadores, não, mas para que nós possamos cumprir a palavra de Deus, que diz: amá-los como nós amamos a nós mesmos. Se você é capaz de perdoar as maiores atrocidades que você já cometeu, perdoe o seu próximo também. Você quer ser perdoado, perdoe. Essa mulher, ela vai experimentar esse amor. Aí a pergunta que segue, a última é: talvez você poderia me dizer: pastor, eu não tenho motivos para perdoar, por que eu devo perdoar? Primeiro, porque onde não há perdão, não existe amor de verdade. Segundo, porque eu devo perdoar? Porque o amor, ele é o carro-chefe do cristianismo. O amor, ele é o carro-chefe do cristianismo. Não existe cristianismo se não houver amor. Mas amor sem fingimentos, amor sem interesse. O amor que foi descrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 1 a seguir. Amor seja não fingido.
que ele não seja interesseiro, que ele não se ensoberbeça, que ele não suspeite mal, que ele não seja leviano, que ele não trate com ignorância, que ele não busque o seu interesse próprio. Quem ama, tudo crê. Quem ama, suporta. Quem ama, espera. Agora, pois, permanecem os 3 pilares: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas não é a fé, não é a esperança. O maior dos 3 pilares é o amor. Por que eu devo perdoar? Porque o amor é o carro-chefe do cristianismo. Cristianismo sem perdão, ele seria um sistema religioso falido. Cristianismo sem perdão, ele não passa de um sistema religioso falido. Por que eu devo perdoar? Porque Jesus, ele não é condescendente com os nossos pecados, sejam eles a falta de perdão ou o adultério. É pecado. É mesmo, pastor, a pecadora e tal. Jesus disse: eu não estou impedindo ninguém de apedrejá-la, eu só estou lembrando vocês de uma coisa, que para a gente cobrar alguma coisa de alguém, você tem que ser correto naquilo que você está cobrando. Então, qualquer um de vocês que não tiver pecado, pode ir lascar a pedra na cabeça dela. E a Bíblia diz que foi saindo um a um, não ficou ninguém. Ninguém. Por que eu devo perdoar, pastor? Porque eu preciso dar às pessoas o mesmo tratamento que Jesus deu. Eu preciso me parecer com Jesus. Jesus, mesmo quando ele foi execrado, mesmo quando ele foi humilhado, mesmo quando ele foi amarrado, chicoteado, ignorado, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus não fez isso porque ela era uma mulher. Jesus não fez isso porque ela estava em desvantagem no meio dos homens. Jesus não fez isso porque ele queria se vingar dos escribas e dos fariseus. Não, Jesus fez isso porque ele é a expressão do amor do Pai. E você precisa se parecer com ele. Agora restam somente os 2. Ela está nas mãos de Jesus. A pergunta é: o que Jesus fará? Os covardes acusadores, eles desaparecem, segundo a Bíblia. Jesus faz 2 perguntas: onde estão os teus acusadores? Segundo, ninguém te condenou? Para 2 perguntas, 2 respostas. Jesus disse: nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. Se você pode nessa noite, vá em paz também. Se você tem conquistado através do amor, eu fiquei muito feliz no dia 1º de junho, porque eu vi uma grande parte da igreja lembrando o ato profético que nós falamos aqui nos 12 dias no início do ano, sobre lavar os pés. Eu fiquei muito feliz. Eu estava longe de vocês a trabalho, mas um gozo tomou conta da minha alma. Eu disse: Jesus, eu te louvo porque alguns estão entendendo o que é de fato te servir. Estão arrancando de sobre si o mecanismo do Evangelho, estão arrancando de sobre si o botão do automático, e estão vivendo de verdade a plenitude da palavra e do Evangelho de Jesus, que vive, pratica e faz por amor, porque o Senhor, Ele é amor, e sem amor nós não vamos chegar a lugar algum. A perspectiva do ser humano
é que o julgamento que veio sobre aquela mulher havia sido escrito pelo dedo de Deus numa pedra. Sim ou não? Os mandamentos foram escritos e entregues nas mãos de Moisés, foram escritos pelo dedo de Deus e colocados sobre uma pedra. Sim ou não? Segundo o livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 18, e o livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo de número 10, diz isso: foi escrito pelo dedo de Deus numa pedra. Mas agora Jesus ele vem e escreve com o mesmo dedo na terra. Porque você não veio da pedra, você veio da terra. Então Jesus estava escrevendo um novo caminho, o caminho do amor, o caminho do perdão. Ah, mas pastor, eu não entendo assim. Querido, como eu disse, eu volto a repetir: nós somos seres livres, não no sentido da liberdade que o mundo pensa que nós temos, mas nós somos seres livres para obedecer e servir a Deus. O que eu estou pregando para você é a palavra de Deus. É por isso que eu brinco e digo que algumas pessoas, quando oram, elas têm que pedir a Deus graça, sabedoria, inteligência, paciência e nunca força, porque se Deus der força, mata os outros. Mas eu gostaria que você se colocasse no lugar daquela mulher necessitada. O que você gostaria que fizessem com você? Se fosse você que estivesse ali naquele lugar, naquele momento. Se hoje fosse um tribunal como aquele, que tipo de olhar você gostaria de receber? Você gostaria de estar nas mãos de Jesus, ou você gostaria de estar nas mãos daqueles escribas e fariseus, que muitas vezes usaram aquela mulher e depois a lançaram ao descaso? Quanta gente, infelizmente. E essa mensagem, ela é para pessoas crentes. Essa palavra é para você que é de Deus, que é crente. Se tiver alguém aqui nessa noite que veio nos visitar e você ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador, eu acredito que essa mensagem ela pode ter falado ao seu coração de alguma maneira, mas eu quero deixar claro aqui que essa mensagem é para nós que somos crentes, que somos de Deus. Como você gostaria de ser tratada? Como você gostaria de ser tratado? Quando você caiu, como te trataram? Quando foi a sua vez, quando você errou, o que é que fizeram com você? Por que será que você está de pé até hoje? Por que será que você está aqui? Você quer que eu responda? Eu tenho a resposta. Sabe por que você está aqui? Porque aquilo que muitas vezes você não tem coragem de liberar para os outros, Deus liberou para você. O perdão, a sua graça, o seu amor e a sua infinita misericórdia. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Faça um compromisso com Deus nessa noite.
Faça um compromisso com Deus nessa noite. Deixa Deus tratar com quem tiver que tratar, meu irmão. Deixa Deus cuidar de quem Ele tiver que cuidar. Ah, pastor, e o seu papel? O meu papel eu faço, meu querido. Se preocupa comigo não. Você é novinha, você é novinho, vocês são bebês. Eu tenho 23 anos de ministério, eu não tenho nada para aprender com vocês. Eclesiasticamente falando, não. Nada, não tenho nada para aprender com nenhum de vocês pastores, nenhum de vocês, nenhum. É muito fácil jogar os outros fora. É muito fácil pegar alguém aqui, amarrar pelo pescoço, botar uma pedra e jogar no mar do esquecimento para morrer, para afogar, para afundar. Mas nós precisamos nos parecer com Jesus e não com o diabo. Nós não fomos chamados para matar ninguém, nós somos chamados para gerar vidas. Seja misericordioso e quando você precisar, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Seja paciente e quando você precisar, terão paciência com você. Ame e quando você precisar, você será amado, você será amada. Estenda as mãos e quando você precisar, alguém vai estender as mãos para você, porque é a lei de Deus e a sua palavra. Ou nós vamos nos posicionar como os fariseus que foram brigar com Jesus, porque Jesus expulsou o demônio do gadareno e mandou entrar nos porcos, e os fariseus ficaram com raiva. Jesus, era melhor que o cara continuasse endemoniado e os porquinhos continuassem vivos, porque os porcos nos dão dinheiro, o endemoniado não dá nada para a gente. Você está triste comigo? Sinto muito. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E contra ela não existe distinções. Existem pessoas que só precisam de uma coisa: do seu sorriso, do seu perdão, do seu abraço. Existem pessoas que serão curadas quando você perdoá-las, mas muito mais do que isso, o perdão ele tem poder de curar você também. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que Deus foi infinitamente bom com elas, infinitamente misericordioso com elas, e hoje essas pessoas não têm misericórdia de ninguém. Parece que é como um radar de alerta, um detector de problema, para apontar o dedo, para acusar, para jogar na lata do lixo, para jogar fora. Mas eu quero dizer para você no nome de Jesus: Deus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita ninguém. Você pode julgar, você pode não me entender, você pode não aceitar, você pode pensar o que você quiser nessa noite,
Mas uma coisa eu digo para você: o que eu estou te dizendo é a palavra de Deus. E eu te provo como te provei dentro da Bíblia. E não foi só esse caso não, que Jesus, ele demonstrou amor. O último caso de Jesus nessa terra foi com o ladrão que estava ao seu lado. E o ladrão confessou e disse: nós merecemos estar aqui, mas o Senhor não. Lembra de mim, Senhor, quando tu entrares no seu reino. Jesus, ele olha com seu semblante completamente sofrido e machucado pelo julgamento dos homens, e ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, não é depois, não tem lei de Moisés, não tem Talmude, não tem Alcorão, não tem penitência, não tem quaresma, não tem diabo nenhum. Eu sou poderoso para perdoar pecados e lavar aqueles quais que reconhecem e se achegam diante de mim. Eu sou poderoso, eu te perdoo hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu costumo dizer, irmãos, que nós vamos ter tantas surpresas quando nós chegarmos no céu. Sabe por quê? Porque tem muita gente que você jamais acreditou. Tem gente que não faz parte da sua lista, não faz parte do seu livro, não faz parte. Você não acredita. E de repente você vai estar lá na filinha do céu, esperando para falar com o Senhor na sua vez. E alguém vai estar atrás de você, ou ao seu lado, não sei como vai ser. Também não quero saber, que Deus não tem obrigação de me explicar tudo, eu creio. Mas talvez alguém vai bater no teu ombro, nas tuas costas: poxa, que prazer te ver aqui. Não é possível. É aquilo que você escuta hoje em dia dos seus amigos: ah, você virou crente? Ah, não, então Jesus está voltando. Se você está na igreja, se você agora, não. Perdoe e você será perdoado. Ame e você será amado. Eu quero fazer um pacto com a igreja nessa noite. E o pacto é esse: que Deus levante entre nós uma unção tão grande de amor, que ele não seja apenas de palavras, mas que ele seja de atitudes. Que você, ao ver o seu irmão sofrendo, que você, ao ver o seu irmão escorregar, que você, ao ver o pecador, você, quando você vê alguém caído, você não faça festas, você não solte fogos, você não bata palmas e você não diga: eu não disse, eu não falei. Não, meu irmão, deixa o inferno fazer o papel deles. Não queira ser protagonista do inferno, não. Deixa o diabo fazer o papel que é dele. Faça você o papel que Deus separou para você fazer. Seja você um evangelista do século 21. Seja você uma pessoa cheia do amor de Deus que transforma pessoas. Seja você aquele que é o bom pastor, que exerce o pastoreio no seio da igreja, que vai buscar o perdido, que diga para ele que, independente daquilo que ele fez ou daquilo que ele é, Jesus o ama. Jesus o ama, e Deus tem um projeto, um plano para a vida dele de transformação, um plano de cura, um plano de libertação, e que ele pode ser
ser a próxima pastora, o próximo pastor, o próximo missionário, o próximo líder, o próximo profeta dessa nação, o próximo homem de Deus. Ele pode ser a próxima pessoa que vai fazer até mesmo aquilo que eu e você não fizemos. Curva a sua cabeça, por favor.